Olá, olá! Que bom estar aqui para a gente conversar um pouquinho agora sobre planejamento estratégico situacional, uma forma mais moderna de pensar e planejar em saúde, tá certo? O planejamento normativo, ele funcionaria bem em situações assim de bastante controle, em que os problemas estão muito bem definidos. O problema é esse. Não tem outra forma de explicar esse problema. Logo, o que a gente pode fazer? Diagnóstico da situação, né? Seleção aí dos objetivos, priorização, levantamento dos recursos disponíveis. Aí a gente vai traçar o plano, depois a gente vai pôr em execução, depois a gente vai fazer ali a avaliação e o aperfeiçoamento, ok? Isso vai funcionar em muitas situações, especialmente quando os problemas são bem definidos. Mas existem situações em que não é bem assim, sabe? Pensa comigo. Você pode ter uma situação em que várias pessoas compreendam o mesmo problema de saúde por prismas diferentes. E esses prismas diferentes, esses prismas variados, eles vão então dar o quê? Origem a planos diferentes. E aí, pensando nessa pluralidade, né, e na variabilidade que nós temos aí no nosso Brasil e em todas as questões que são completamente diferentes, pensando na complexidade dos problemas de saúde e na multiplicidade de atores que estão envolvidos, pensa comigo, num probleminha, em algum problema de saúde, a gente pode ter envolvido vários stakeholders, ou seja, vários atores interessados ali. O paciente, o profissional de saúde, né, o profissional médico, a equipe de enfermagem. Digamos que num paciente, por exemplo, sei lá, num tratamento de hipertensão arterial, de diabetes, o próprio paciente, a família do paciente, equipe de enfermagem, equipe médica, equipe de nutrição, né? Então vamos colocar aí a equipe multiprofissional, né? Você pode ter aí psicólogos, educador físico, fisioterapeutas, né? Enfim, várias pessoas envolvidas. Você vai ter o quê? O próprio hospital, o plano de saúde, a farmácia, uma academia, você tem, né, a indústria farmacêutica, então você tem aí várias formas de explicar o mesmo problema, ok? Então, a obesidade na população, você vai ter N formas e N visões, e que podem ser igualmente verdadeiras, ok? E aí, como é que a gente concilia isso? Para isso, nós temos, né, o planejamento estratégico situacional, que é essa forma de planejamento que a gente vai ver agora. Beleza? Planejamento estratégico situacional, então vamos começando aqui por definição, né? Ele surgiu no campo das políticas públicas a partir da rejeição da ideia de racionalidade econômica. Então, nós tivemos ali o planejamento normativo, né, vigorando dos anos de 1960, né, e tal, até ali por volta da década de 80, quando Carlos Matos e Mário Testa começaram então a falar, né, sobre essa nova forma de planejamento, que era o quê? Rejeitando os pontos fracos do planejamento normativo, que era justamente essa questão da complexidade da situação de saúde, das várias formas de se explicar essas situações de saúde, a questão da participação social, né, do controle social, da participação da população nos determinantes sociais do processo de saúde e doença. Então, você tinha aí várias questões que eram negadas pelo planejamento normativo e que incomodou, né? E que falou, olha, isso aqui não serve. Eu acho que não é essa a melhor forma de fazer. Então, nós tivemos esses dois autores que começaram a falar sobre essa forma, ok? Além disso, aqui,
né, se valoriza o reconhecimento da pluralidade de atores sociais envolvidos em uma realidade complexa e dinâmica, bem como os conflitos. Lembra que no planejamento normativo a questão do conflito era negligenciada, decorrente de disputas de poderes inerentes a projetos que coexistem nos espaços institucionais. Os precursores, então, como eu falei, são Carlos Matos e Mário Testa. O que Matos usa, né? Qual é a definição de planejamento estratégico situacional para Matos? É um método voltado para a resolução de problemas, entendendo-se problema. O que é um problema, então? É algo detectado que incomoda um ator social. Ator social não necessariamente precisa ser uma pessoa, tá? Pode ser uma pessoa? Pode. Pode ser um grupo de pessoas? Pode. Pode ser o governo? Pode. Pode ser uma faceta aí da indústria? Pode. Enfim, é qualquer coisa que incomoda um ator social, fazendo com que ele passe a buscar mudança, ok? Então, você, na sua casa, às vezes você tem alguma coisa que tá, né, que nunca te incomodou, de repente, incomoda. Tipo, nunca foi um problema, um peso para mim, mas aí o dia que eu precisei, e isso tô falando a minha história, tá? Eu vinha, né, com uma historiazinha ali de um aumento de insulina, né, eu observava ali os exames de sangue, não tava muito bom e tal, mas isso não me incomodava tanto quanto devia, né? Até que um dia precisei ir para um evento social e nenhuma roupa entrou. Não teve recurso. Aquele dia foi o dia do chega, certo? E aí, nesse sentido, então, aconteceu de ter um problema que me incomodou o suficiente para gerar em mim o desejo de mudança, ok? E aí, então, a gente tem, né, essa definição. O ator social vai ter, né, esse desejo de mudança e buscar soluções adequadas, ou seja, aquilo que ele detecta na realidade e que ele confronta com um padrão que ele considera não adequado, ou seja, ele observa aquilo e ele fala, não tá legal, não vou tolerar, não quero mais saber disso, e isso faz com que esse ator queira enfrentar esse problema e promover mudanças. Maravilha? O planejamento, então, é a ferramenta que o homem tem para viabilizar a possibilidade de exercer governo diante do próprio futuro, ou seja, é aquela possibilidade de você controlar e de você não ficar à deriva, de você governar a situação que te incomoda, ou seja, promover as mudanças e não esperar que elas aconteçam, mas sim de você promover isso. Maravilha? Então, é uma forma, né, de fazer com que o ator tenha, né, de viabilizar que ele exerça governo diante do próprio futuro. Refere-se ao controle e ao empoderamento do ator para a situação que se pretende governar. Para a promoção de mudanças e, consequentemente, para que o processo decisório ocorra, é necessário aos diferentes atores envolvidos em uma situação acumular poder. Então, essa questão, né, o empoderamento é o quê? É fazer com que essa pessoa acumule poder, porque ele não consegue entrar no jogo sem algum nível de poder, ok? Esse poder, ele pode vir de várias formas, ele pode vir na forma de um conhecimento, ele pode vir na forma de um poder pessoal, ele pode vir na forma de um poder técnico, de um poder administrativo, político, ok? Os autores, eles vão trazer aqui basicamente 3 tipos. Mas é importante que você entenda que um ator social, se ele não tiver nenhum tipo de poder, ele não vai conseguir interferir na realidade. Se ele não tiver, por exemplo, um poder técnico, se ele não tiver conhecimento, se ele não tiver poder político, e aí às vezes esse poder político ele não precisa necessariamente estar investido num cargo, mas se ele tem a possibilidade de influenciar quem o faça. Então, sei lá, o Conselho de Saúde, ele é um órgão deliberativo. A pessoa tem como
participar das reuniões do conselho, tem como ali ir se aproximando dos conselheiros, e tem como de alguma maneira influenciar isso. Ela, de alguma forma, acumulou poder, esse poder político, para conseguir aí tentar atingir as mudanças que ela quer. Porque às vezes ela sozinha ela não vai ter, mas caminhando, se articulando, aí é possível, certo? Então os atores sociais, eles precisam acumular poder de alguma forma para conseguir promover as mudanças. E aí os autores vão falar a respeito desse tipo de poder, porque sem esse poder são o que? Ínfimas ou inexistentes as possibilidades de promover mudança. Que tipo de poder, Quais são as dimensões desse poder? Então você tem aqui o poder político, que é representado por atores sociais que detêm o poder em função de exercício de mandato eleitoral, ou, da representação formal de parcelas organizadas da sociedade civil. Então, poder político. Quem detém poder político? Você tem aí um deputado, um presidente, um governador, você tem, as pessoas que têm mandato eleitoral. Mas também tem poder político quem está aí nessa roda, como eu mencionei, o Conselho de Saúde, quem vai representar, essas parcelas organizadas. Então, por exemplo, a OAB tem poder político? Tem poder político. O Conselho de Enfermagem, ele tem poder político? Tem, ele tem condição de influenciar essas pessoas, certo? Os sindicatos? Também. Então, você tem aí não apenas quem exerce mandato, mas quem está aí nesse jogo e que tem condição, tem alguma forma de poder político para entrar nessa briga. Eu, Fernando Orelha Seca, que não tem nenhum tipo de poder político acumulado, eu tenho como entrar nessa briga? Não. O meu poder poderia ser, digamos, não, tem um poder técnico, Ela tem conhecimento a respeito de alguma coisa, mas isso serve para tudo? Também não. Quer dizer, eu teria que acumular poder se eu quisesse promover alguma mudança. Então, aí teria que pensar em outras formas, ok? Caminhando. Aqui, o poder econômico é quem tem o quê? A bala na agulha, Quem tem a bufunfa, certo? É representado, então, pelos atores sociais que detêm o cash, o manejo dos recursos econômicos financeiros. Então, a galera que vai manusear o dinheiro, poder econômico, por exemplo. Por isso, gente, que os bancos influenciam tanto a sociedade. Por isso que você tem aí grandes empresas, grandes mercados, a bolsa de valores. Por isso que você tem tanta coisa funcionando, e sendo influenciada por quem tem o tutu, tá bom? Poder administrativo vão ser o quê? Os atores sociais que ocupam cargos administrativos nas esferas municipal, estadual, federal. Então, imagina, um gestor, Um gestor, seja ele de nível local, seja esse gestor, Um secretário de saúde, um secretário municipal de saúde, seja ele um diretor, Um diretor de unidade, um gerente de enfermagem. O gerente de enfermagem e o secretário municipal de saúde, ambos têm poder administrativo, tá bom? Só que o secretário municipal de saúde, ele detém, mais poder administrativo, porque ele está, um cargo acima ali, e ele, além de tudo, ele também acumula um poder político, ele se articula. Então, você tem aí pessoas nesse jogo que às vezes são pessoas que não têm tanto poder administrativo, mas têm uma representatividade, têm um poder político, ela está no jogo, ela está engajada, ela conhece as pessoas. Isso faz com que ela acumule poder e consiga, então, influenciar, decisões que são tomadas. Maravilha? E o poder técnico é representado por atores sociais que detêm o conhecimento sobre determinadas áreas. Então, aqui vamos pôr um ator social, por exemplo, Fiocruz. Ora, Fiocruz detém poder técnico, O Butantan, nesse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia, Então você tem aí vários atores, Um estique-puxa, uma confusão danada, mas quem tem o poder técnico? Fiocruz e Butantan nesse momento.
Entenderam? Caminhando. O planejamento estratégico situacional e o processamento de problemas, gente. O planejamento estratégico situacional, ele é o quê? Ele é um método que trabalha no processamento de problemas, sejam eles atuais, ou seja, ele pode servir para uma coisa chamada crise, né? Ele pode ser para um problema atual, ele pode ser para um problema potencial, ou seja, o ator social está enxergando que lá na frente vai dar uma meleca, ou ele pode ver uma oportunidade. Cara, ali na frente tem uma oportunidade, se a gente se organizar, isso é cavalo selado, se a gente conseguir promover as mudanças para a gente estar preparado. Quando essa mudança chegar, quando esse momento chegar, então o planejamento estratégico situacional, ele serve também para se antecipar quando você enxerga que lá na frente tem uma oportunidade. Ele serve para resolver crise, ele serve para problemas que são potenciais, tipo, você olha e fala assim, isso aqui vai dar meleca. Ele serve para, nossa, lá na frente tem uma oportunidade maravilhosa, a gente quer se programar para lá na frente a gente vapo, né? Então, quando se faz planejamento estratégico situacional, você tá o quê? Proagindo. Ele serve para reagir também, mas o ideal é proagir, né? Mas vamos lá. Nesse sentido, o que é processar problemas, né? O que implica isso? Explicar como esses problemas nascem e se desenvolvem. Então, você precisa dar as causas desse problema, explicar o problema. Quer dizer, essa situação que está incomodando, qual é a causa dela? Onde que está o problema? Que problema que é? Às vezes a gente fala, o meu problema, igual eu, o meu problema nesse momento é que eu não tenho roupa para ir pro casamento. Mentira! O meu problema não era que eu não tinha roupa para ir no casamento. O meu problema é que eu tinha passado anos da minha vida me alimentando mal e o meu problema não eram as roupas. As roupas se manifestaram como sintoma, como uma forma em que se materializava dentro do meu guarda-roupa os meus exames laboratoriais que estavam todos bagunçados, as minhas escolhas alimentares, o meu sedentarismo. Então, processar esse problema não era simplesmente olhar e falar, eu odeio minha família, e pegar o dinheiro do meu marido e ir lá comprar um monte de roupa. Não, isso não é processar o problema, isso é esconder o problema. No meu caso, então, processar o problema seria, por exemplo, explicar como que isso aconteceu, como que isso surgiu. Quer dizer, foi uma ansiedade, foi uma impulsividade, uma questão de querer satisfação ali naquele momento que me fez querer comer mais, né? E que me fez não querer abrir mão de um docinho, enfim, qual era o problema? Isso é processar problema, não é só pegar uma causa, dar uma resposta e pronto, não é explicar o problema. Você não viu a gente falando disso no planejamento normativo. No planejamento normativo, a gente fez diagnóstico da situação, quais são os índices, mas a gente não perdeu tempo explicando, né, e vendo qual que é a causa mesmo, assim, certo? Vamos lá, então, continuando. Aqui, explicar como nascem e se desenvolvem, fazer planos para atacar as suas causas. Então, não é dar analgésico, é tratar o problema. Analisar a viabilidade política do plano, ou seja, entender que vão ter atores sociais que vão remar a favor e vão ter atores sociais que vão remar contra. No meu caso, eu tenho esse ator social, que é o meu cunhado. O bichinho gosta de um docinho, viu? Ali gosta de um docinho. E ele chega assim, oferece. Não, como é que eu trouxe pra você? Não, obrigada. Nossa, parece que eu tô pondo uma arma na sua cabeça. Então, ali você tem um nó crítico, que é o meu cunhado. Mas a causa não é essa. A causa, por exemplo, não, apesar de ter um ator social ali contra, a grande questão era eu não conseguir dizer não para ele. Entende como o negócio vai, quando você vai analisando causa de problema, e aí causa, raiz, você vai
cavando, cavando até você chegar, né, na real causa do problema. E para cada ator social pode ter uma causa diferente, ele pode enxergar de uma outra maneira. Maravilha? E aqui vamos analisar a viabilidade política do plano ou verificar o modo de construir a sua viabilidade. Se não é viável agora, como que nós vamos construir essa viabilidade? Com quem que nós vamos ter que falar? Vamos acionar que órgãos? Conselho de saúde, né? Conselho de enfermagem, vamos organizar e não sei o quê. Para quê? Para acumular esse poder, para garantir a viabilidade, ok? O que corresponde a ter uma visão real dos problemas locais sem generalizá-los na descrição e nas propostas de solução. Então, como dizia o pessoal, o buraco é mais embaixo. Planejamento estratégico situacional vai ter 4 momentos. O momento explicativo, então, como explicar a realidade, né? Como que a gente vai explicar? E aí você vai ter vários atores que vão explicar a realidade de várias maneiras. Justamente isso, o fato de existirem várias explicações, é que faz com que haja várias possibilidades de plano, tá? Depois nós temos o segundo momento, que é o momento normativo. Pô, aqui. Primeira coisa, a gente explicar. Então, primeiro momento é o explicativo. O segundo é o normativo, como conceber o plano. O terceiro é o momento estratégico, como fazer com que esse plano seja viável. E o quarto é o momento tático operacional, que é como agir no cotidiano da maneira que a gente planejou. Momento explicativo, então, né? Nesse momento a realidade é explicada mediante a seleção de problemas relevantes. Então, quando você vai fazer essa explicação, surge o problema do arco da velha, né? Eu poderia dizer, o meu problema é que Meu problema é que, eu tenho assim, tipo, de família. É de família, minha avó tinha sobrepeso, era diabética, é de família. Mas você pode ter outras coisas. Ora, existem problemas que você levantá-los é relevante para isso. Eu ficar o tempo inteiro dizendo, é de família, isso vai resolver? Não. Então, quais são as causas nas quais eu posso atuar? Porque a minha genética, sinto muito, não ia rolar, né? Não vai rolar eu querer alterar a minha genética. Já era. Eu acho que é o único quadro em que a síndrome de Gabriela entra, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, com essa genética, com esse DNA bem aqui que eu já tenho. Mas existem outras causas, outras formas de explicar esse mesmo problema. Entre eles, por exemplo, belisco muito, né? Bebe pouca água, não faz atividade física. Por que não faz atividade física? Porque tem umas jornadas de trabalho longas, estressantes, porque tá trabalhando mais do que o que devia. E aí você vai explicando essa realidade. Maravilha? Buscando a compreensão mais ampla do motivo pelo qual eles ocorrem e identificando os nós críticos. Então, qual seria um nó crítico, né? A inatividade física, o sedentarismo é um nó crítico. Outro nó crítico é formação de maus hábitos, e aí você vai indo, né? Então, esses nós críticos vão ser reconhecidos como centro prático. Os centros práticos de ação. É aquele assim que se você destravar ele, outros se resolvem por si, tá joia? São os centros práticos de ação dentre as principais causas do problema. Aí nós vamos selecionar os problemas, tá? Consiste no desafio de fazer opções, escolher o que incluir no plano, estabelecer prioridades, identificar nós críticos e pensar a realidade a partir da compreensão do problema por meio de uma análise situacional. Qual é o problema? Quais as causas? Quais as consequências? Qual é a governabilidade que esse ator tem? Ou seja, existem coisas que está sobre a sua governabilidade, é sua responsabilidade, ok? No meu caso, por exemplo, estava sob a minha governabilidade ser sedentária ou não, mas não estava sob a minha governabilidade a minha genética. Então, existem coisas que você pode influenciar, tá bom? Então, tem coisas que são sua responsabilidade, que está totalmente na sua área de controle. Existem coisas que estão na sua área de influência. Existem coisas que estão na sua zona, né? Zona de não influência. Você não tem o que fazer a respeito disso, ok? Então, continuando aqui.
Depois, o momento normativo. Nesse momento, então, ele inclui identificar os atores que fazem parte do problema, os recursos de que se dispõe para controlar as operações e o peso de cada ator. A gente faz aqui projeção de cenários, então quais são as melhores possibilidades, quais são as piores possibilidades, né? Quais são as possibilidades de centro. Isso aqui a gente viu muito nas primeiras coletivas de imprensa do Ministério da Saúde, né? Na pandemia, eles diziam, olha, nós temos projeções, nós temos cenários, e se a gente agir de uma determinada maneira, a gente tem uma projeção, se a gente fizer, né, se a gente fizer lockdown, a gente tem uma projeção, se a gente agir de outra forma, nós temos outra projeção, enfim. Isso é planejamento estratégico situacional, você analisa quais são os cenários, quais são as possibilidades e faz aí essas projeções para poder ver qual é o caminho que se vai seguir. Aqui a gente está tentando o quê? Diminuir incertezas, você está tentando prever as possibilidades e diminuir as incertezas, certo? E aí aqui, então, estabelece-se o plano. Momento estratégico, então, né? No momento estratégico, a gente vai responder as seguintes indagações. As operações do plano são viáveis nesse momento? Quais as possíveis reações de cada ator envolvido no problema? Como construir a viabilidade? Então, aqui, quem vai lutar a favor, quem vai lutar contra? Ora, essa pessoa que vai lutar contra, ela tem um peso importante. Como que nós vamos construir essa viabilidade? Como que nós vamos acumular o poder técnico, o poder político necessário? Com quem que a gente vai ter que articular? Então, aqui nesse momento, não é só saber se vai dar certo, mas construir essa viabilidade, é você fazer com que as articulações caminhem no sentido de dar certo o negócio por meio do gerenciamento de conflitos e por meio da negociação. E depois nós temos, né, o momento tático operacional, que vai ser o momento de mão na massa, implementação das ações propostas. E aí aqui a gente vai fazer a mediação do plano na realidade. Então tu vai para o campo de batalha e vai o quê? Começar a defender o seu plano. À medida que as coisas vão acontecendo, você vai, né, se articulando, garantindo a viabilidade que você pensou e vai mantendo tudo isso. O fazer aqui é considerado parte do plano e não uma etapa posterior. Assim, a gente quebra aquela lógica de planejar, executar, avaliar e se defende o ato de recalcular o plano, no qual o monitoramento das ações ajuda a redesenhá-las permanentemente e a avaliação contínua do impacto no processo de organização dos serviços realimenta a leitura da realidade. Quer dizer, à medida que as ações começam a ser implementadas e que os atores sociais vão reagindo a elas, você vai conhecendo melhor essa realidade, ok? E aí, então, existe um instrumento, né, chamado fluxograma situacional, que é um quadro que vai ser composto por 9 quadrantes e que neles você vai colocar os nós explicativos do problema. Nós explicativos vão o quê? Ser as causas. Cada causa é chamada de nó explicativo. E aí a gente vai listar as principais causas e dentro dessas principais causas você vai avaliar essas questões assim, qual que é o controle que o ator social detém, né? E a gente vai preenchendo aqui, tá certo? Então, cada causa é denominada nó explicativo e o conjunto desses nós vai ser ordenado no fluxograma situacional. Aqui é aquilo que eu falei, tem coisa que você governa, tem coisa que você não governa. Então, na esfera da governabilidade, o ator social tem controle, né? O ator social que declara esse problema tem total controle sobre o problema. Por exemplo, o tempo que euzinha gasto em rede social. O tempo que eu gasto em rede social é responsabilidade minha, certo? Eu tenho governabilidade sobre isso, certo? O tempo que as minhas filhas adolescentes passam em rede social, eu não tenho, né, gente? Vai, verdade seja dita, você que tem filho, tá bom? Vamos aceitar isso. A gente pode influenciar, e você às vezes pode influenciar de meios, né, por meios assim mais incisivos, tipo tirar o Wi-Fi, se for o caso. Mas você não controla tudo que seu filho faz na internet. Você pode achar que controla,
né? Mas ele vai dar nó em goteira, esconder a ponta, assim como você dava nó em goteira, escondia a ponta quando você era adolescente. Tá pensando que eu não sei. Então, você tem aí uma esfera da influência, tá bom? Você vai o quê? Conseguir influenciar, tá certo? O ator tem capacidade de influenciar outros atores que detêm governabilidade sobre os nós críticos. Né? Então, digamos que a governabilidade seja, né, para um determinado nó, seja do secretário de saúde, mas eu não tenho como fazer isso. O Conselho de Saúde não delibera, ele não resolve, não é ele quem assina as coisas sozinho, mas ele tem como influenciar, ok? E fora de jogo? Fora de jogo é aquela área em que o ator não tem qualquer controle ou qualquer influência. E aí, digamos que eu esteja querendo controlar o que um determinado político coloca em rede social. Gente do céu, já era. Eu posso ter 50 pitinhos infectados que o excomungado não vai parar de falar besteira. Então, você não tem como controlar aquilo. Você não tem nenhuma governabilidade, você não tem como influenciar isso. Você vai o quê? Entrar na página do político e dar uma lição de moral nele? Não resolve, certo? Então você não tem nenhuma influência. E fora do jogo, pode ser que você esteja fora do jogo quando a gente fala sobre questões, por exemplo, sei lá, você, Conselho de Saúde aqui, você tem como ter alguma influência, né, nas políticas locais, mas você não vai ter, assim, né, tanta influência. Pode ter uma influência lá no CONAS e tal, estamos extrapolando aqui, né, mas em algumas situações você está fora de jogo. Por exemplo, o Conselho de Saúde está fora de jogo para as questões econômicas. Beleza? Entendeu? Você não tem nenhum controle ou nenhuma influência sobre as causas desse problema. O fluxograma situacional, então, vamos lá. Existe esse quadro chamado árvore explicativa, que permite situar os nós críticos e as áreas em que os mesmos se encontram. Alguns dos nós explicativos do problema são considerados críticos, pois apresentam centros práticos e oportunos de ação interferindo na mudança. Os 9 quadrantes do fluxograma compreendem os diferentes planos que expressam o grau de controle. E aqui a gente tem uma outra, as linhas verticais aqui vão mostrar pra gente o quê? Aquilo que está relacionado às regras, que são as leis e normas formais, as acumulações, que são o quê? As causas de caráter cognitivo, e os fluxos, que representam as ações. Então, existem fluxos referentes a um determinado assunto, né? Então, formas de agir que estão dentro da minha governabilidade. Existem fluxos que estão apenas na minha área de influência. E tem fluxos que eu estou fora do jogo. Existem acumulações, ou seja, conhecimentos, né, a questão cognitiva, que estão na minha zona de influência, na minha zona de governabilidade, ou que eu estou fora do jogo. Então, para cada um dessas questões, regras, acumulações e fluxos, existem níveis de influência. Maravilha? E é aqui o fluxograma situacional. Então, por exemplo, um nó crítico, sei lá, vamos pensar aqui sobre baixo financiamento da atenção básica. Aí, por quê, né? Por quê? Ora, produtividade da atenção básica, eles têm uma produtividade baixa, tem poucos cadastros, baseado nisso o financiamento é pequeno. Então, o que está na minha governabilidade? Eu posso, né, chegar, se eu sou o gerente da unidade, eu posso chegar lá e falar com a galera, vamos todo mundo para a rua fazer cadastro, certo? Na minha zona de influência, o Conselho de Saúde consegue chegar lá, influenciar isso, não sei o que, fora do jogo. Quem é que não vai conseguir mandar nisso, né? Quem não vai conseguir mandar nisso, sei lá, um usuário que não tenha poder político, enfim. Entende? Ele está fora do jogo. Queridos, esse foi o fluxograma situacional, trouxe para vocês aqui as questões mais importantes dentro do planejamento estratégico situacional e por enquanto eu vou ficando por aqui. Logo, logo a gente vem falando a respeito de outros assuntos dentro de administração de enfermagem. Eu te espero. Até lá!